Pois é, então a gente vai trabalhar isso. Antes de começar, gente, eu queria mostrar a vocês. A galera que já me acompanha aqui sabe que estou com um e-book à venda. O e-book da UERJ com questões resolvidas de 2016 a 2021, tá? O link também para a compra dele está lá no Telegram. Eu acho que está em uns de destaque assim. E ele está por apenas R$ 37. Então, além das questões resolvidas, nesse e-book, ele tem o gráfico dos assuntos que mais caem, as frequências e algumas diquinhas de como estudar para o UERJ. Tudo isso no e-book. Então, tá super. É um custo-benefício assim total, porque vocês vão ter aí para a vida toda de vocês e tira aquele trabalho de ter que pesquisar a questão e depois pesquisar a resposta. Para mim mesmo ajuda 100%, sabe? Então, agora vamos começar a aula de verdade. Vou deixar o link aqui também. Ah, gente, sai do Telegram. Depois no Telegram eu vou sinalizar para vocês onde está o link. Caso vocês queiram comprar, e tem tudo no link também, tá tudo detalhadozinho, explicadinho de forma melhor. Vamos começar de verdade. Princípio fundamental da contagem. O que é isso? Quando é que aparece? Como é que é? Que ser é esse? É uma técnica que usamos para calcular de quantas maneiras podem acontecer inúmeras combinações. Exemplo, usamos muito em casos de looks. Por exemplo, eu tenho 2 calças e 3 blusas. Eu quero saber quantas combinações possíveis eu posso fazer com esses looks. Isso é muito bom para quando a gente vai viajar, por exemplo. Assim, eu vou viajar para um lugar quente. A minha mala é pequena e não posso levar muita roupa. Se eu levar 3 blusas e 2 calças, dá para fazer quantos looks com essas roupas? Aí, como é que a gente vai saber? Como é que a gente vai calcular? Simplesmente, vou chutar aqui, uma camisa azul, uma camisa amarela e uma camisa roxa. E eu tenho calça preta, que é básica, né? E uma branca. A branca nem aparece, eu vou botar cinza. A branca a gente sabe que só ia usar uma vez, né? Então não dá pra fazer isso não, porque suja. Aí tá, vou pegar o verde para ligar. Com a calça preta, eu posso usar uma vez aqui e outra vez aqui. Eu tenho 3 combinações diferentes aqui já. Agora, com a calça cinza, eu vou pegar e vou fazer o quê? 3 aqui e 3 aqui. 2 combinações de 3, ou seja, 2 vezes 3. Terei 6 combinações. Conseguiram entender? Visualizar? Pronto. Então, quando tratar de princípio fundamental da contagem, a ideia é essa: a gente vai ter elementos que vão se combinar. Exemplos de você precisar usar essa função da matemática. Para você fazer combinação de pratos, aqui tem até um exemplo. Aqui, ó. Em um restaurante, eles têm um PF, né? Que é prato feito. E aí, nesse PF, a pessoa tem 2 opções de feijão, que é o feijão de caldo e o tropeiro. Tem 3 opções de proteína, que é a vegetariano, bovino ou frango. E 2 opções de refresco, que no caso vai ser suco ou refrigerante, de bebida, né? E aí ele quer saber quantas combinações possíveis a pessoa terá. Então, observe que no feijão de caldo, ele pode combinar com as 3 proteínas, né? Vão ter 3 opções dentro do feijão de caldo. E depois que você combinar dentro dessas 3 opções, você tem ainda a opção das bebidas. Aqui é uma forma
amplificada para vocês entenderem o que é que acontece. Porém, matematicamente falando, a matemática ela veio para isso, para simplificar a parada. Se eu tenho 2 tipos de feijão, 3 tipos de proteína e 2 tipos de bebida, eu vou pegar esses números e vou multiplicá-los. Que aqui eu vou ter o quê? O 12. Então, para vocês que têm medo da matemática, a matemática ela veio para facilitar a nossa vida, porque se não fosse isso, a gente não soubesse disso, teríamos que fazer esse esqueminha aí para saber a quantidade de possibilidades, quantidade de combinações que teríamos, tá vendo? Aí quando você contar, você vê que tem 12. Tranquilinho? Vou mudar essa caneta amarela que tá muito clara. Esse é o princípio fundamental da contagem. Então, vão ser nessas situações, quando houver combinação de prato, de roupa, sempre vai ter elementos que vão se combinar e ele vai sempre perguntar isso: quantas possibilidades existem? Essa é a parte fácil, né, da análise combinatória. Vamos adiantar. Em problemas envolvendo senhas também usamos, e usamos muito dentro da probabilidade. Eu dei uma aula aqui, acho que foi mês passado, sobre probabilidade. Quem não assistiu, tá lá no YouTube. Eu coloquei o link no grupo também. Eu vou, provavelmente, quando eu postar a aula de hoje, eu vou colocar o link no grupo. E aí vocês olham lá no meu YouTube que tem essa aula de probabilidade. Dentro da aula de probabilidade, eu falo um pouquinho sobre análise combinatória e mostro como é que é aplicado e por que probabilidade é tão difícil para os alunos, porque envolve análise combinatória. Agora vamos começar com um exemplo aqui, porque assim é fácil na teoria, quando chega na hora da questão, vocês bugam e não sabem o que fazer. Aqui eu vou dar macetes a vocês que vocês vão ver que vai fazer toda a diferença. E assim, ó, o que eu falar aqui para essa questão vai se aplicar para todas as questões que forem do mesmo estilo. Vai se aplicar, vocês vão usar, vocês vão ver. Quantos números de 6 algarismos distintos podemos formar usando os dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6? Nos quais 1 e 2 nunca ocupam posições adjacentes, mas o 3 e o 4 sempre ocupam posições adjacentes. Anotem aí. Sempre que houver questões que falam que nunca vai acontecer uma coisa, a gente vai calcular a possibilidade dessa coisa acontecer. E depois vamos calcular a possibilidade de tudo acontecer. Vocês vão entender o que eu estou falando. E depois subtrair. Vamos por partes para vocês entenderem melhor. Então, o que é que ele quer? Gente, sempre usa os tracinhos e os tracinhos salva. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 números, de 1 a 6. E ele diz que o 1 e o 2 não podem ficar juntos e o 3 e 4 eles devem ficar juntos. Vamos focar no sempre primeiro. Focar no sempre primeiro, que vai facilitar. Então, ele está dizendo que o 3 e 4 eles devem ficar juntos o tempo todo. Se o 3 e 4 eles devem ficar juntos o tempo todo, vamos fazer de conta que o 3 e 4 é uma coisa só, é um elemento só. Certo? É tipo você e uma amiga, você e um amigo que tem que ficar juntinho o tempo todo, que quando você vai contabilizar as coisas, você nem conta o seu amigo, porque ele já é unha e carne com você, já é a sua dupla. Como se fosse. É tipo Chris e Greg, não sei se vocês assistiam esse seriado. Chris e Greg é uma coisa só. Então, 3 e 4 vai ser o Chris e Greg aqui da parada. E aí, vamos lá para o 1, 2, 5 e 6. Então, temos quantos elementos agora? Temos 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Vamos fazer uma contagem de possibilidades com esses 5 elementos. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5.
Na primeira posição, eu tenho 5 opções, né? O 1, 2, o 5, o 6 ou o 3 e o 4. Então, vou ter 5 opções. Na próxima, eu vou ter 4, porque aqui já foi 1. No próximo, eu vou ter 3. Aqui eu vou ter 2 e aqui eu vou ter 1. Isso aqui, a gente vai multiplicando e ele vai ser chamado de fatorial. Esse fatorial, esse símbolo, ele existe para facilitar e diminuir a quantidade de escrita, para você não ter que ficar escrevendo isso que a gente acabou de fazer. Entendeu? Então, vamos multiplicar. 5 vezes 4 dá 20, 20 vezes 3 dá 60, 60 vezes 2 dá 120. Temos 120 possibilidades. E o 3 e o 4, ele vai estar ou 3 vindo primeiro, ou 4 vindo primeiro, né? Então, temos duas possibilidades do 3 e o 4. E eu multiplico, então, 120 por 2. Porque eu vou ter a combinação, vamos dizer, a combinação, as 120 combinações, sendo 3 e 4 juntos, mais a possibilidade do 4 vir primeiro ou do 3 vir primeiro. Entenderam até aqui? Ficou alguma dúvida? Tá indo muito rápido, gente? Ah, ótimo. Então, até então, temos 240 possibilidades. Porém, qual é o problema disso? Nessas possibilidades que eu fiz, o 2 e o 1 eles estão juntos. Entendem? O 2 e o 1 estão juntos. Então, precisamos calcular as possibilidades em que o 2 e o 1 vão estar juntos, para a gente subtrair do total. Então, vamos calcular o que não queremos. Então, lembra que eu falei no início que quando tiver questões que falam do nunca, a gente calcula todas as possibilidades envolvendo o que não queremos, calculamos o que não queremos e depois subtraímos para ter o resultado. Então, vamos calcular o que não queremos. O que não queremos é o 1 e o 2 juntos. Então, a gente vai fazer a mesma coisa que fizemos com o 3 e o 4. O 1 e o 2 sendo um elemento só. Então, agora eu vou ter 3 e 4, 1, 1 e 2 vai ser o 2, 5, 6. Tenho 4 elementos, então agora. Então, vai ser fatorial de 4. Fatorial de 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24. Dentro disso, temos o 3 e o 4 que alternam, então vai ser 24 vezes 2, e 1 e 2 que ele vai alternar, o 2 vindo primeiro ou o 1 vindo primeiro, vezes 2 também. Então, vai dar 24 vezes 4, né? Dá 96. Então, 96 possibilidades nas quais o 1 e o 2 estão juntos. E agora a gente faz o quê? Subtraímos o 240, que é o total de possibilidades, menos o 96, que é o que não queremos. Então, vai ficar 240 menos 96, que vai dar 144. Letra A. Entenderam, gente? Ficou alguma dúvida? Pronto, então recapitulando para ninguém ficar com dúvida nenhuma. Eu sei que vocês falaram que entenderam. Quando tiver questões falando nunca, vou fazer o que primeiro? Me fale aí. O.
E anotem isso, viu? Porque cai questão assim. Isso, calcular o nunca, calcular o todo. Depois você subtrai o todo pelo nunca. Exemplos de questões nesse estilo. Uma família vai tirar uma foto e a mãe não pode ficar junto do pai. Ou os filhos devem ficar juntos. São questões assim. Outro exemplo. Vai aplicar uma prova, a professora vai aplicar uma prova e João não pode ficar do lado de Maria. Ou João e Maria são dupla, eles têm que ficar juntos. Estão entendendo quando é que vocês vão ver questões iguais a essa, que vai mudar só o contexto e a quantidade de pessoas, o número, que isso é besteira para vocês? Então é isso que vocês têm que pegar, isso que vocês têm que entender. Porque eu sei, eu entendo vocês que às vezes vão ver uma questão assim e vai pensar, poxa, eu não sei fazer, vai vir uma questão diferente, eu não sei fazer, sendo que vocês viram uma questão desse tipo, só que mudou algum contexto e aí buga a mente do aluno. Deve ter mesmo. Eu não me lembro. Eu lembro que tem, eu só não vou lembrar agora da questão. Mas tem. E muito, gente. Cai muito. Então, vocês pegar esses macetes, essas dicas, vocês vão longe. Posso passar para a próxima questão? Aqui, fatorial foi o que eu expliquei a vocês, acabei explicando lá. Vai ser sempre o número inteiro, ele vai ser sempre vindo pelo seu antecessor. Fatorial vem de quê? De fatorar. O que é fatorar? É você destrinchar aquele número. A ideia é essa. Então, quando vocês fazem, quando fala assim, fatore tal número, tem gente que faz o que? Decomposição em fatores primos, por exemplo. Aí vai pegar o 24 e vai fatorar o 24. Vira por 2, aí vai 12, bababá, bababá, e vai fatorar o 24. Vocês estão entendendo que vocês vão ter, vai ter o 4, o 4 fatorial? Quando você fatorar o 24, você vai ter um 4 fatorial. Então, tem um sentido, né, em falar fatorial. Não é à toa. Tem uma explicação. Quando fala também fatorar polinômios, né? Perceba que aqui é um polinômio. E se a gente multiplica, aqui é um polinômio fatorado, né? Aquele emojizinho explodiu na cabeça. Gente, quando vocês entendem a matemática, tipo, na sua raiz mesmo, fica mais fácil para poder aprender e desembolar. É porque a gente, o ensino do Brasil, ele quer que a gente aprenda matemática enfiando goela abaixo, né? Não só matemática, quase tudo. E aí a gente não aprende. Aí a gente tem, dentro disso aí, do contexto do fatorial, que eu expliquei a vocês, nós temos algumas fórmulas que nos ajudam a fazer essas análises combinatórias, certo? A permutação simples, vou pular para a permutação simples, que é o que a gente faz, o que a gente fez na questão anterior. A gente fez uma permutação dos elementos que a gente tinha. Agora eu vou descer aqui um pouquinho mais, porque eu gosto de explicar esse assunto com isso aqui, com esse fluxograma. É mais fácil para mim. Então, assim, quando vocês forem resolver uma questão, tem questões que não precisa passar por esse fluxograma, porque vocês conseguem enxergar rapidamente.
o que é para fazer, como a questão anterior. Mas, se não for o caso, vamos lá. Você vai chegar, você não sabe o que você vai fazer. Você vai perguntar se a ordem importa. Se a ordem não importar, isso você já deve ouvir muito. Só tem uma opção, não ou sim, né? Se não importar, a gente vai usar a combinação, certo? Combinação, que vai ser quais são os exemplos de ocasiões que você usa a combinação. Quando você vai fazer a combinação de times de futebol, por exemplo. Vai ter uma Copa e vai jogar Brasil, Argentina, Alemanha e Estados Unidos. Quantas possibilidades existem para jogar os times? Aí vai ser o quê? Brasil versus Alemanha. É a mesma coisa de Alemanha versus Brasil, não é? Alemanha, que era Argentina. Alemanha versus Estados Unidos é a mesma coisa de Estados Unidos versus Alemanha. Então, neste caso, quando for fazer essas combinações, quantos jogos vão ter? Ah, os jogos vão ser o quê? Sendo que todos os times vão jogar contra todos os times. Então, vai ter Brasil versus Alemanha, Brasil e Argentina, Brasil e Estados Unidos, Brasil. Não, só. Aí vai ser depois Argentina e Alemanha, Argentina e Estados Unidos. Vocês estão entendendo que, neste caso, a ordem não vai fazer diferença? Esse é um exemplo clássico e já caiu na UERJ. Inclusive, eu acredito que eu trouxe uma questão desse tipo. Agora, eu não lembro de outro exemplo de combinação, mas combinação mais ou menos nessa ideia. Vocês vão ver outros exemplos com a prática. Arranjo é quando a ordem. Ah, sim, a ordem importa. Aí vão ter vão sobrar arranjo e permutação. A gente pergunta: os elementos já estão pré-selecionados? Se não estiverem pré-selecionados, vamos usar arranjo. Como assim? Vamos lá. A ordem importa, né? Arranjo você vai usar muito quando houver questões de hierarquia. Como assim? Eu tenho 20 corredores que eu falo pessoas que fazem maratona, que correm. E eu quero saber quais são as possibilidades de ter primeiro, segundo, terceiro lugar. Aí você vai fazer arranjo, porque de 20 corredores eu vou tirar 3 e desses 3 vai ter uma hierarquia que vai ser primeiro, segundo, terceiro lugar. Outra opção, eleição. Eu tenho 5 candidatos, porém eu só vão ser eleitos 2, que vai ser o prefeito e o vice-prefeito. Dentro desses 2, vão ter uma hierarquia, que é o prefeito e o vice-prefeito, né? Então, é arranjo. Permutação. Permutação é o caso de ter o prefeito e o vice-prefeito, eu saber, duas pessoas, eu saber quem vai ser o prefeito e o vice-prefeito. São 2 pessoas. Dentro dessas 2 pessoas tem a variação. No arranjo foram 5 e eu tive que escolher 2 dentro das 5. Estão percebendo a diferença? Na permutação, eu já vou ter os elementos pré-selecionados. Eu vou usar todos os elementos que me conferir. Na combinação e o arranjo, não. Eu não uso todos os elementos, necessariamente. Entenderam?
Oi, gente, voltei. Todo mundo tá me ouvindo, ok? Eu tive que botar pro meu 4G. Quer dizer, começar a usar meu 4G. Porque a internet aqui deu a louca, porque tá chovendo. Não sei se aí com vocês acontece isso. Mas aqui quando chove, parece que a internet é de açúcar e derrete. Parece mesmo, né? Deixa eu voltar aqui pro nosso. É bom que deu uma descansada na mente de vocês. E me falem aí, vocês conseguiram entender até aqui? Eu imaginei. Tô tentando aqui. Ah, eu imaginei, viu? Porque aqui tá bem lento. Deixa eu ver se eu consigo voltar pro. Eu nem quero voltar pro Wi-Fi, porque senão vai piorar. Melhor ficar no 4G mesmo. Sim, voltando. Então, recapitulando aqui rapidinho para a gente voltar para os exercícios. Combinação vai ser quando a ordem não importar, os elementos eles não vão estar pré-selecionados, assim como arranjo. E permutação, a ordem importa e os elementos eles vão estar pré-selecionados. Outro exemplo muito comum de se usar permutação é para calcular senhas, que eu tinha falado lá no início. A gente usa muito permutação. Vamos agora para os exemplos, para as questões. Vamos para essa questão aqui da UERJ. Um sistema luminoso constituído de 8 módulos idênticos foi montado para emitir mensagens em código. Cada módulo possui 3 lâmpadas de cores diferentes, vermelho, amarelo e verde. Então, o que acontece? Cada módulo pode acender apenas uma lâmpada por vez. Qualquer mensagem configurada pelo acendimento simultâneo de 3 lâmpadas, então a mensagem vai ser 3 lâmpadas vermelhas. Deixa eu botar aqui VVV, VVV, duas verdes, uma amarela e dois apagados. Pronto. Temos isso aqui, né? Essa configuração. Não necessariamente, né? Pode ser vermelho, verde, verde, sem ordem específica. Duas mensagens são diferentes quando pelo menos uma das posições dessas cores acesas é diferente. Então, a partir disso, vocês percebem se a ordem importa ou não, né? Nesse caso, a ordem importa? Exatamente, Isadora, a ordem importa. Calcule o número de mensagens distintas que esse sistema pode emitir. Certo. A ordem importa, e agora eu vou usar o quê? Permutação ou arranjo. Eu vou usar todos os elementos para calcular. Eu tenho os elementos vermelho, 3 vermelhos, 2 verdes, um amarelo e 2 apagados. Eu vou usar todos eles.
para configurar a lâmpada, as lâmpadas acesas. Só um momentinho, viu, gente? Acho que não, porém não sei. Então, vamos usar todos os elementos, que é 3 vermelhos, 2 verdes, um amarelo e 2 apagados. Se vão ser todos os elementos, que vamos usar todos os painéis. Observe, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 configurações e 8 painéis. Então, vamos usar todos os elementos. Neste caso, temos uma permutação. E é uma permutação com repetição. Então, se é uma permutação com repetição, a configuração vai ser o número total dividido pelas repetições, certo? Então, se eu tenho 3 vermelhos, então o total vai ser quanto? 8, né? Se eu tenho 3 vermelhos, que são 3 repetições, eu vou colocar aqui. Se eu tenho 2 verdes, eu vou colocar aqui. E tenho 2 apagados, eu vou colocar aqui também. Entenderam como é que funciona a permutação com repetição? Pronto. Agora é só calcular a parte fácil da questão. A dificuldade dela é a interpretação, né? Então, vai ser 8 fatorial, aqui vai dar... Ou, deixa eu ir abrindo logo aqui. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Aí eu corto 3 com 3, 2 com 6, 2 com 4. Ficando 8 vezes 7 vezes 3 vezes 5 vezes 2, que ainda é grande, né? Deixa eu ver quanto é que dá. 1680. Na UERJ eu não erro mais. Pois é, a UERJ ela gosta muito de cobrar questão assim. Esqueça também, até sábado. Desculpa, gente. É Gustavo, o nome do meu filho. Gustavo, me interrompendo aqui para falar besteira. Ai, desculpa. Enfim, vocês entenderam tudo certinho? É, aí o que acontece? Se vai contar com isso, gera dúvida mesmo. Mas vocês entendem que, por exemplo, pode acontecer que os 2 primeiros fiquem apagados, os 2 últimos fiquem apagados, ou fique um apagado, aí acenda um e outro apagado. Então, querendo ou não, o apagado ele faz parte do processo, né?
E o cálculo é sempre fácil, né? O problema da questão é a interpretação, essas questões de análise combinatória. Vamos para o próximo. Eu sempre coloco espaço no slide e não uso. Ah, obrigada, Isadora. Esqueci de falar, de agradecer. Vamos para esse exemplo aqui. 6 times de futebol disputaram um torneio no qual cada time jogou apenas uma vez contra cada adversário. A regra de pontuação consistia em marcar o ponto para o time perdedor. Ó, 0 ponto, aqui é 0, eu sempre erro. Para o time perdedor, 3 pontos para o vencedor e, no caso de empate, 1 ponto para cada time. A tabela mostra a pontuação final do torneio. E ele quer saber o número de empates. Certo, vamos analisar. Ele fala que vai ser 3 pontos para o vencedor, mais 1 ponto de empate para cada time. Um ponto de empate para cada time. Então, dá 2 pontos para empate por jogo. Não sei se vocês estão entendendo. Então, assim, vai ter um jogo que vai ter um vencedor e um perdedor. Então, vamos ter 3 pontos. No jogo que tiver empate, vamos ter 2 pontos, certo? Então, observe a tabela que tem aqui os times e os pontos. O time A fez 9 pontos, o B fez 6, o C e assim sucessivamente. Temos ao total quantos pontos? Deixa eu calcular aqui. A gente fazendo os cálculos aqui na calculadora, porque eu estou resolvendo a questão agora mesmo. Não, dá 30 não. 13 mais 6 mais 2. Deu 40, acho que é 43. 10. Vou fazer na mão, na cabeça aqui. 10, 8, 18 mais 9, mais 13. Tá certo, 40. 40 pontos. Então, eu tenho que 3 vezes a quantidade de vitórias mais 2 vezes a quantidade de empate vai dar 40 pontos, certo? E a quantidade de vitórias mais a quantidade de empates vai ser igual à quantidade de jogos que tiveram. Entendeu? Quantidade de jogos. Como é que eu faço para saber quantos jogos tiveram nesse torneio? Exatamente, Gabriela. Combinação. Que foi um exemplo que eu dei lá, né, no início. E que bom que esse exemplo. Temos 6 times e temos que fazer uma combinação 2-2, porque a competição é sempre um time contra o outro. Então, é A versus B, não é? Então, a combinação vai ser de 6, 2-2. O número que for total vai em cima, dividido pelo total menos o número que a gente quer, fatorial, vezes o número que a gente quer. Aí aqui vai dar 6 dividido por 4 fatorial vezes 2 fatorial. 6, 5, 4. Eu paro no 4 e posso cortar aqui, ó. O 2 fatorial vai ser 2. Então, vai ser 6, eu corto com 2, dando 3. Ou seja, tiveram 15 jogos. 15 jogos. O número de vitórias mais o número de empates vão resultar em 15. Gabriela tá rápida, viu? Enquanto eu tô indo aqui, ó, com o caju, ela já tá com a castanha. E agora vocês... Fica tímida nada, rapaz.
Vocês percebem que temos agora duas equações? E a questão quer saber o número de empates. O que é que a gente faz? Isso, soma ou substituição. Qualquer um dos dois é válido. Eu vou isolar o V daqui, ficando V igual a 15 menos E, e posso substituir na segunda equação, ficando 3 vezes 15 menos E mais 2E igual a 40. Aqui vai dar 45 menos 3E mais 2E igual a 40. Vou passar aqui para cima. Menos 3E mais 2E. Perdão. Deixa eu escrever aqui melhor. Menos 3E mais 2E igual a 40 menos 45. Menos E é igual a menos 5. Aí eu multiplico tudo por menos 1. E vai ser igual a 5. Letra B. Eu gosto de fazer mais por soma. Só que dessa vez eu acabei fazendo pelo caminho da substituição. Mas os dois são fáceis. Eu não sei porque eu tenho um amor por soma. Tranquilo, gente. Porque soma você tem que pensar um pouquinho, né? Que tem que multiplicar por algum número para cortar. Realmente. Substituição é mais prático, né? Oi, Isadora. Ficou alguma dúvida? Pronto. Eu primeiro dei uma analisada na questão, né? E vimos que em todos os jogos vai ter vitórias ou empates, certo? Eu precisaríamos fazer, fizemos combinação para saber quantos jogos tiveram. Foram 15 jogos. Então sabemos que a soma das vitórias mais os empates vai dar 15. Ok. Depois somamos os pontos que tá na tabela e soubemos que tinha 40 pontos, sendo que o 3, cada vitória vale 3 pontos, ou seja, em um jogo, uma equipe faz 3 pontos. E em um jogo que tiver empate, cada equipe faz um ponto, ou seja, eu vou ter 2 pontos em um jogo que tiver empate, por isso que eu botei o 2E. E aí montei a segunda equação, que é 3V mais 2E vai dar 40 pontos, que é 3 vezes a quantidade de vitórias mais 2 vezes a quantidade de empates, que dá 40. Ótimo. De nada. Posso passar próximo ao exercício? Gente, eu vou mandar esse slide para vocês lá no grupo, tá? Não garanto vocês entenderem, né? Porque nem eu entendo depois que passa, porque eu sou muito bagunceira. A resolução que eu nunca faço. Check. Vamos para a próxima. Com o objetivo de melhorar o tráfego de veículos, a prefeitura de uma grande cidade
propôs a construção de 4 terminais de ônibus. Para estabelecer a conexão entre os terminais, foram estipulados as seguintes quantidades de linhas. Essa aqui basta vocês escreverem o que vocês estão vendo. Terminal A para o B. A para o B tem 4 linhas. B para o C tem 3. A para D tem 5. D para C tem 2. Não há linhas diretas para os terminais A e C. Supondo que um passageiro utilize exatamente 2 linhas de ônibus para ir do terminal A para o C, calcule a quantidade possível de trajetos distintos que ele poderá fazer. Como é que vocês conseguem encontrar o resultado dessa questão? Olhando para isso que eu desenhei aí, lembra o que para vocês? Gabriela acha que é combinação. Arthur, Isadora, vocês acham que é o quê? Deixa eu ver quem que tá mais aqui. Maiara. Arthur perguntou: dá para fazer por princípio fundamental da contagem? Arthur apostou no cavalo certo. Vamos fazer por princípio fundamental da contagem. Por quê? Vamos analisar. Imagine você vai pegar esse ônibus, tá? Eu tô aqui em A, vou botar de uma cor aqui, vermelho. Tô aqui em A. E aí eu sei que para eu chegar em C, eu tenho que pegar um ônibus para B ou um ônibus para D, e depois ir para C. E eu tenho quantas opções de ônibus para B? 1, 2, 3, 4 opções de ônibus para B. Quando eu chegar em B, eu escolho qualquer uma das 4. Quando eu chegar em B, eu vou ter 3 opções. Lembra daquele fluxogramazinho que tinha lá no início do restaurante? Se eu pegar essa primeira linha aqui de B para ir para B, eu vou ter 3 opções ainda. Então, eu posso ir por aqui, por aqui ou por aqui. Se eu pegar a segunda linha, posso ir por aqui, por aqui, por aqui. E assim sucessivamente. Ou seja, na primeira opção, que é ir por B, eu vou ter 4 vezes 3, 12 possibilidades, 12 caminhos diferentes. Se eu escolher ir por D, pegar o ônibus D, eu vou ter 5 caminhos diferentes, né? Que são 5. De A para D são 5 linhas. Então, eu posso pegar a linha 1, depois em C pegar a linha 1 também, ou pegar a linha 2 e pegar a linha 1, e assim sucessivamente. Então, pelo caminho D, eu vou ter 5 vezes 2 possibilidades, ou seja, 10 possibilidades. Certo? E agora, no caminho B, eu vou ter 12 e no caminho no caminho D eu vou ter 10. Quantas possibilidades eu tenho no total? O que é que a gente faz com essas duas informações que nós temos aí? Isso, a gente soma.
Por que a gente soma? Porque quando eu saio de A para ir para C, eu tenho, grava essa palavra, o caminho B ou o caminho D. Sempre que houver o ou na parada, eu vou somar. O ou é igual a soma. Então, eu vou fazer 12 mais 10, que dá 22. E o resultado aqui, nesse caso, nem é tão importante assim. O importante é vocês focarem na soma. Quando tiver o ou, vou fazer x ou y, eu vou somar. Se eu fizer x e y, que foi o caso aqui, eu vou até subir para vocês lembrarem. Nesse caso aqui, ó. Esse caso. Que eu multipliquei, tá vendo? Eu multipliquei por quê? Porque eu tinha que fazer o fatorial do 5 e o fatorial do 2. Porque ia acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Não era uma ou outra, era as duas. Era ela e essa. Era uma e duas, vamos dizer. Entenderam? Então, isso aqui, gente, anotem no caderno de vocês. Quando tiver essa conjunção, esse conectivo, você multiplica e esse conectivo soma. Ele pode aparecer de forma implícita, como foi o caso aí, ou de forma explícita na questão mesmo. Vamos para a próxima questão. Essa é a última. Gente, todas as questões que fizemos aqui é o soma. Eu não consigo lembrar as coisas assim, sabe? Por esqueminha. Não consigo. Acho que o único que eu lembro, a única coisa que eu lembro assim por esquema é um negócio de física que é do sorvete, que é a fórmula do sorvete. É a única coisa que eu lembro. O restante eu esqueço. Eu acho muito difícil gravar essas coisas. Ah, e de química também. A parada de química que eu não esqueço nunca. Que é esse aqui, ó. Eu ensinando química uma hora dessa. Que são. Isso aqui é o que mesmo? Ah, que é na hora de você balancear, que você tem primeiro metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Só isso. Já ensinei química, ó, o bônus da aula. É, porque para vocês que não sabem, eu sou engenheira química, entendeu? Aí eu tenho que saber isso, né? A gata. Pois é, minha filha. Olha ela ensinando química. Vamos para a questão aqui. Vamos para matemática, que a parada é legal. Muito chique, sim. É, só o status mesmo, gente. Tá, gente, licença aqui que eu sou engenheira, tá? Peraí, eu. Vamos para a questão para liberar vocês. Em uma reunião, trabalhadores de uma indústria decidiram fundar um sindicato com uma diretoria escolhida entre todos os presentes, e composta por um presidente, um vice-presidente e um secretário. O número total de possibilidades de composição dessa diretoria é 30 vezes o número de pessoas presentes nessa reunião. Olha, analisando essa questão, vocês percebem que tem um presidente, um vice-presidente e um secretário, né?
Exatamente, se trata de arranjo. Arranjo deixa bem explícito, né? E assim, arranjo você não precisa gravar aquela fórmula, que é aquela fórmula que é N dividido por P e o restante eu não lembro. É N menos P. N menos P. É tão coisa que eu nem eu lembro. N menos P. Né? Acho que é isso. Enfim, não precisa gravar. O que vocês precisam saber é. Vou dar um exemplo aqui qualquer. Eu tenho X. Exemplo não, vou usar essa questão mesmo. Eu tenho X pessoas. Eu tenho X pessoas na reunião. E eu vou precisar de um presidente, um vice-presidente e um secretário. Vamos para os tracinhos, são 3 posições, e vamos supor que escolha por sorteio, certo? Então, na hora que eu for sortear lá, eu vou ter X possibilidades, não é? Na segunda vez que eu for, aí eu vou tirar o primeiro já vai ser o presidente, quem sair primeiro ganha. Na segunda possibilidade, vai ser o vice-presidente. Isso, Gabriela. Gabriela é barril, velho. Ela é muito barril, velho. Total. E aí, x menos um. Na terceira, que já, pronto, o vice-presidente já foi, o presidente já foi. Agora, a terceira, quem foi o terceiro, né? Tem que sair por terceiro, vai ser o x menos 2. Que é seguindo a ideia de que, se fosse 5 pessoas, por exemplo, eu vou fazer 5 vezes 4 vezes 3 e paro aqui. Então, observe, eu vou colocar na fórmula do arranjo. Eu tenho 5 pessoas e eu quero 3, né? Então, eu vou fazer 5 menos 3, que vai dar 2, né? Então, vai ser 5, ou 5 vezes 4 vezes 3, e vou parar no 2. Aí eu corto, resultou o quê? 5 vezes 4 vezes 3. Percebam que eu não preciso usar a fórmula de arranjo. Basta fazer nesse esquema. Entenderam? Foi muito rápida? Aqui foi um exemplo qualquer, tá? E agora, voltando para a questão, que é o do x, nós vamos ter essa configuração vai resultar em 30 vezes o número de pessoas que estavam lá na reunião, que é x, né? Eu falei que x é o número de pessoas da reunião. 30x. E aí, ó, se eu tenho aqui um x multiplicando, outro x multiplicando, eu posso cortar para facilitar nosso processo. E agora eu vou fazer o quê? Distributiva com esses dois aqui, ó. Que começa a chatice. X vezes x ao quadrado, x vezes menos 2x. Aí vem menos 1 vezes x menos x. Menos 1 vezes menos 2 mais 2, que vai dar 30. O que é que temos aqui, minha gente? Tô dizendo que essa menina... Isso, x ao quadrado menos 3x menos 28. Poxa, que menina rápida! X ao quadrado menos 3x. O 30 vai passar para cá, vai ficar menos 28, igual a zero. Então, vamos ter uma equação de segundo grau e podemos calcular... Que humilhação. Não é humilhação, não. Você está me ajudando, que eu não preciso calcular, que eu não tenho nada aqui escrito. Eu estou fazendo com vocês. Quanto mais responderem, melhor. Se puder até resolver a básica, que é a parte chata, eu agradeço. Tô dizendo que essa Gabriela é perfeita. Oi, gente, obrigada.
Tá, subproduto vai ser o quê? É a soma de A mais B. É como é mesmo subproduto? É A mais B, tem que dar um resultado. Por que não pode dar confiança, Gabriela? Tem que dar confiança, gente, para vocês se sentirem seguros de fazer a prova. Porque, mas a Dora deve ter facilidade em outra coisa. E o produto é como, Gabi? Ela é de química? É mesmo que ela comentou aí do balanceamento, rapaz. Gente, vocês estão ouvindo aqui uma música de negócio de um sextou aqui? Então, uma música aqui retada. Agora, a internet que é bom não tem, agora a música tem. Um absurdo. Tô revoltada. Tá, vamos voltar aqui preparada. Invejosa. Sim, a gente tem que encontrar um valor que a sua soma seja B, que é menos 3, ou seja, vai ser 3 dividido por 1, tem que dar 3. E o produto também desse número, desses números que a gente vai ter tem que ser 28 menos 28 dividido por 1. Então, que número que multiplicado dá 28 e somado dá 3, menos 28, né? A gente pode fatorar o 28. 28 dividido por 2 dá 14, 14 dividido por 2 dá 7, ou seja, 4 vezes 7 dá 28. Isso. E agora, a gente sabe que um deles vai ser negativo. Quem vai ser negativo? Poxa, essa menina faz tudo, é sério. Isso, 4 vai ser negativo. Por que o 4 vai ser negativo? Porque a soma, que resultou em 3, é positiva. O resultado foi positivo. Se o resultado é positivo, então o maior número ele vai ser positivo, que é o 7. Certo? E aí, no x, vamos ter o menos 4 e o 7. Qual vai ser a resposta da questão? Ah, próximo, eu tenho 7. Então é 7. Certo. É o 7. Mas por quê? Se tivesse se tivesse o 4 ali, em módulo, né? Sem o negativo, vocês marcariam 7 ou 4? Por que que é 7 e não é menos 4? Pensem na vida real de vocês. A gente está falando de pessoas, né? Não. A gente está falando de pessoas. Se eu tenho dois valores e eu quero que um deles represente número de pessoas, qual que se encaixa melhor para representar a quantidade de pessoas? Um número negativo ou um número positivo? Exatamente, Arthur. 7 é o único possível para o que está acontecendo. Então, assim, quando vocês estiverem fazendo questões de matemática, porque eu, no lugar do examinando, eu colocaria um menos 4 ali, para poder bugar vocês. Então, vocês têm que entender como é que eu vou aplicar o que eu estou fazendo na minha vida, na vida real. Por que que você tem que fazer esse cálculo? Entende? Esse cálculo é muito de gente curiosa, a verdade é essa, né? Poxa, eu quero saber, meu Deus, tinha quantas pessoas lá, velho? Não sei o quê. Peraí que eu vou descobrir. Vai fazer o cálculo.
futriquento. Verdade, mas enfim, é um cálculo, né? Então, mas de qualquer forma, vocês teriam que saber que para cálculo de pessoas, da fofocagem tem que ser positivo. Se o 4 fosse positivo. Ah, e uma pergunta boa. Aí você teria que colocar. Você teria que testar o 4 na situação de que deu 30 vezes mais, entendeu? Você ia testar o 4 ou 7. E eu acho que por hoje é só, gente. Acabamos. Já me segue no Instagram, se não me seguem, correm lá para me seguir. Meu arroba ali embaixo. Qualquer dúvida, me gritem lá no Telegram. Sou de Salvador. Obrigada. Eu achei estranho vocês demorarem de ter perguntado. Ah, tá. Entendi. Tenho certeza que já estava aí futricando no WhatsApp, perguntando uma a outra. Ai, meu Deus, ela deve ser de onde? Sabia, rapaz. Tava explícito. Gente, eu gostei muito da noite com vocês. Obrigada por participarem. E até